Boa noite, meus filhos, graça e paz. Espero encontrar a todos bem. Espero que vocês estejam tendo uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Nessa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo 22. Um salmo que tem uma das frases mais emblemáticas da Bíblia. Um salmo que tem um texto que revela a maior intimidade do nosso coração. Esse texto se resume no versículo 1 desse salmo que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você já se sentiu desamparado em algum momento? Você já se sentiu triste, chateado, preocupado, abandonado por Deus? Eu imagino que sim. E me surpreenderia muito se você dissesse que não. O que fazer quando nos sentimos dessa forma? É sobre isso que iremos conversar nessa noite. Oremos. Ó Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, eu te louvo e te exalto, Deus querido, porque mesmo que nós não consigamos entender, nós descansamos no teu poder. Fale conosco por intermédio da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira questão que nós precisamos compreender aqui é que o salmista, quando ele fala Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala de um sentimento de desamparo que é apenas aparente e não real. Porque, por mais que nós nos sintamos desamparados por Deus, Deus de fato nunca nos desamparou. Deus de fato continua nos sustentando. O problema é que nós, muitas vezes, no meio da angústia, no meio do lamento, temos a tendência de achar que Deus nos abandonou, quando na verdade, nesses momentos, Deus se encontra ainda mais presente em nossa história. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós temos a tendência de somatizar as lutas que nós passamos e nos esquecemos muitas vezes que há um Deus ao nosso redor que nos sustenta, nos conduz e nos guarda. O salmista ele toma uma postura presente no versículo 2, quando ele diz: Deus meu, eu te clamo de dia, mas tu não me responde. Eu te clamo de noite, mas eu não tenho sossego. Eu estou profundamente ansioso. Essa postura de dizer Deus meu, por que me desamparaste? Ela revela uma profunda angústia. Mas nós precisamos tomar cuidado, o cuidado que o salmista tomou em não permitir que a nossa angústia nos domine. Olha só o que ele fala: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Contudo, apesar da minha ansiedade, apesar da minha angústia, tu continuas sendo o santo de Israel. Eu reconheço que eu sou pequeno. Ele diz isso. Olha, eu sou um verme, não homem, o próprio dos homens, desprezado do povo. Aqueles que estão ao meu redor zombam de mim. Ainda que eu seja pequeno, tu continuas sendo o meu Deus. É o que fala o versículo 8 e 9. Confiou no Senhor. Contudo, tu és quem me fez nascer, tu me preservaste, eu estando ainda no seio da minha mãe. Essa palavra, Deus meu, por que me desamparaste, ao mesmo tempo que ela revela um desespero, ela revela em quem eu confio quando eu estou passando por uma luta. Ela revela a minha pequenez e a minha completa dependência do Senhor. O salmista poderia dizer qualquer coisa, ele poderia anunciar o desespero dele aos quatro ventos, mas ele escolhe anunciar ao Senhor e dizer: ó Deus,
Olha para mim, eu sou pequeno, eu tenho angústias, eu estou com medo. Não me desampares, ó Senhor. Tu estás entronizado, tu estás nas alturas, tu és o Santo de Israel. Eu sou pequeno, eu sou apenas um verme. Eu sou apenas o opróbrio dos homens. Aqueles ao meu redor zombam de mim, mas eu não vou deixar de confiar em ti, porque tu és fiel. Isso é muito incrível, muito único. Somente quem tem um relacionamento íntimo e próximo de Deus é capaz de dizer isso. Numa sociedade em que coloca o homem como centro, ler que eu sou verme, ler que eu não sou o centro, ler que, ó Deus, tu és o centro, então por favor, não me desampares. É algo que nos confronta e nos faz refletir como nós temos levado a nossa vida. De que forma eu tenho levado a minha história? Eu de fato sou capaz de dizer em meio à minha angústia, Deus meu, por que me desamparaste? Ou será que eu sou capaz de, quando a angústia vem, eu me esqueço de Deus e começo a correr feito uma barata tonta de um lado para o outro sem saber para onde ir? Confiando apenas na minha própria experiência e na minha própria força, que na verdade é incapaz de fazer qualquer coisa. Dizer Deus meu, por que me desamparaste? Estou dizendo, é uma declaração de fé. Porque eu digo, ó Deus, eu não tenho outro bem senão o Senhor. É um reconhecimento de que aflições vão me assolar. É um contraponto muito grande na teologia triunfalista que está presente nos nossos dias, que diz, olha, você não vai passar por lutas. Olha, se você passar por lutas, é sinal de falta de fé, quando na verdade a luta simplesmente significa que eu vivo em um mundo pecaminoso. E quando a luta vier, eu preciso dizer, Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és o meu vigor, Tu és a minha força. Então, ó Deus meu querido, não me desampares em meio à dor, não me desampares em meio à luta. Nós precisamos ter a segurança e a certeza de quem é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que não nos livra do sofrimento, que não deixe de permitir que nós caiamos em tentação, porque Ele sabe que por meio da dor, por meio do sofrimento, é que nós somos forjados para crescer e amadurecer. Deus sabe de tudo isso e Ele permite em amor que nós passemos por esses vales tortuosos e nos desafia a dizer como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ele diz isso no 19. Tu, porém, Senhor, não me afastes de mim, Tu és a minha força. Percebe isso que a gente está conversando, meus filhos? Olha que bênção. E é muito interessante que o salmista, ele, apesar de estar sofrendo nesse texto, ele diz a partir do versículo 22, aos meus irmãos eu declarei o Teu nome e eu cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O salmista, quando passa por dores, ele escolhe louvar a Deus. Ele escolhe se lembrar dos feitos do Senhor. Então, quando vier a angústia, quando vier o temor, louve. Lembre de quem o Senhor é. Adore-o em espírito e em verdade. E glorifique-o pela sua vida, pela sua história. Olha que lindo. Olha que diferença. Não é o desespero, mas a fé. A fé. Então eu digo no versículo 25: de Ti vem o meu louvor. Eu cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Eu encerro
a minha jornada de luta em contínua adoração a Deus, simplesmente celebrando o seu nome e aguardando ansioso a sua volta. Olha só o que diz a partir do versículo 26: os sofredores hão de comer e se fartar, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os fins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino e é ele quem governa todas as nações. Versículo 30 diz: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor de geração a geração. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão o que ele fez. Ou seja, nós, apesar de sofrermos o tempo presente, nós aguardamos ansiosos pelo porvir. Um porvir que diz: olha, no futuro, essa dor irá passar. No futuro, a posteridade o servirá. No futuro, nós contaremos à geração vindoura todo o bem que Deus fez por mim. Não caia no erro de achar que você não vai passar por lutas ou tribulações, e muito menos de achar que essas lutas, essas tribulações, elas significam que você está em pecado ou falta de fé. As lutas e as tribulações que você passa, elas são simplesmente fruto de um mundo caído. Muitas vezes vai chegar um ponto em que nós vamos anunciar e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando chegar esses momentos que eu possa dizer: Tu és o eterno, em quem me refugio. E quando vier tudo isso e eu me lembrar do Senhor, que eu possa louvá-lo e dizer: Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor está entronizado, eu sei que tu estás no trono, eu confio, eu descanso, eu espero em ti e aguardo ansiosamente pelo futuro, quando eu poderei dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí sim eu posso dizer: Senhor, esperei ouvir do Senhor, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então poderei esperar ansiosamente pelo céu. O cristão, ele vive a expectativa do céu. Ele sabe que esse mundo é um mundo difícil, é um mundo em que o pecado insiste em nos atormentar, mas ele vive com a esperança e a expectativa do porvir. A minha oração, meu filho, é que você viva dessa forma, aguardando ansiosamente a volta do Senhor, vivendo pela fé, confiando que Deus está te sustentando e cuidando de você. Amém? Meus filhos queridos, imagino que você tenha algum pedido, algo que está incomodando o seu coração. E eu gostaria de, nesse momento, orar com você. Vamos orar juntos? Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai. Ó Deus querido, eu te louvo porque o Senhor ouve a nossa oração. Eu te louvo porque o Senhor não nos desampara. Eu te louvo porque o Senhor nos sustenta, nos abençoa e nos guarda. Eu te louvo, Pai querido, porque apesar das lutas, o Senhor permanece conosco, a nos sustentar, a nos conduzir e a nos guardar. Ó Deus querido, eu consagro a Ti a nossa igreja, eu consagro a Ti cada um que está assistindo esse culto neste momento e te suplico que a Tua graça esteja sobre eles, ó Pai. Que o Senhor esteja a abençoá-los, ó Deus. Ó Deus de amor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ó Pai.
possamos, ó Deus querido, te servir, apesar das nossas dores, que possamos nos lembrar que Tu és um Deus fiel, com a certeza, ó Pai querido, de que o Senhor está conosco, sustentando-nos, ó Deus amado, nos dias difíceis. Ó Deus de amor, eu te suplico, esteja com aquele que se encontra enfermo nesse momento. Esteja com aquele que se encontra desempregado. Esteja com aquele que chora, aquele que padece de alguma forma, ó Deus amado. Fortalece o cansado, levanta o abatido, enxuga a lágrima daquele que chora nesse momento, ó Deus. Derrama a Tua paz sobre os nossos corações. Ó Deus Santo, eu te suplico que o Senhor abençoe cada família, cada lar. Que a Tua graça esteja sobre nós, ó Deus querido. E que o Senhor possa restaurar aquele lar que se encontra rompido, revigora aquele casamento, Deus amado, que hoje encontra-se rachado. Revigora a fé daquele, Deus, que nesse momento se encontra longe de Ti. Sê conosco, Deus amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus filhos queridos, que Deus os abençoe. Que a graça e a paz do nosso Deus, que as consolações do Seu Santo e do Seu Espírito possam estar com cada um dos irmãos. E que onde quer que estejamos, que haja paz. Que Deus os abençoe. E até domingo, se Deus assim o permitir. Até breve. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, 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 oh. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,
e o teu trabalho é descansar